Você já ouviu falar sobre gatilhos mentais? Não? Como assim? Toda vendedora tem a obrigação de ter os gatilhos mentais na ponta da língua. É isso mesmo. Mas fica sossegada, fica tranquila, porque eu vou te explicar hoje o que é um gatilho mental antes de te falar os diversos gatilhos mentais que existem, tá? Primeiro eu vou te explicar de maneira bem simples, bem objetiva, como que você utiliza os gatilhos mentais e como é que ele funciona no cérebro. É isso mesmo. E o que vai acontecer? Toda sexta-feira eu vou te trazer um gatilho mental e vou te explicar. Às 15 horas eu vou fazer uma live na sexta-feira para falar somente sobre gatilhos mentais. Para não dar uma confusão, eu vou falar um gatilho mental por sexta-feira, tá certo? E o que é gatilho mental? Primeiro você tem que entender que o gatilho mental ele é um estímulo que o cérebro recebe para uma tomada de decisão. É isso mesmo. Uma boa vendedora sabe usar os gatilhos mentais na negociação da maneira correta. E quando você consegue utilizar esses gatilhos mentais da maneira certa, você consegue reverter, converter e até agilizar a tomada de decisão do cliente. Às vezes ele nem quer o produto, mas às vezes você utilizando o gatilho mental certo, você faz com que ele compre e saia super satisfeito, tá bom? E por que isso acontece? Porque todos os seres humanos, literalmente todos os seres humanos são influenciados por esses gatilhos mentais de forma geral. Só que para você utilizar esses gatilhos mentais, você precisa entender o seu cliente para você conseguir identificar quais são os gatilhos mentais que você vai utilizar na sua estratégia. Não adianta ficar aplicando gatilho mental à torta e à direita achando que vai dar certo. Gatilho mental é uma estratégia de venda para você conseguir reverter e ajudar o seu cliente na tomada de decisão. Por incrível que pareça, você acreditando ou não, provavelmente você já deve ter utilizado um gatilho mental. Porém, pode ser que você usou essa técnica sem mesmo saber. E o que acontece? O porquê que tem que utilizar gatilho mental? Como eu falei, o gatilho mental ele é um estímulo para o nosso cérebro, onde ele vai captar em um contexto emocional a necessidade de ter aquele produto. Por que acontece isso? Porque quem decide quem vai comprar é a nossa mente. Quem gera o desejo de comprar é é a mente. É a mente, é o cérebro que tem todo o poder de tomar a decisão. É ele que toma a decisão por todos nós. Vou te dar um exemplo para você ver como é que funciona essa tomada de decisão, para ficar bem mais claro aí na sua mente, tá certo? Tente se lembrar de alguma coisa que você comprou recentemente. E aí? Fecha os olhos e tenta se lembrar o que foi que você comprou recentemente. É possível que você vai se lembrar que a primeira coisa que você comprou foi algo de valor. Um exemplo, um celular, um tênis, um sapato, uma bolsa, uma roupa. Só que você não se lembra que a sua última compra mesmo foi no supermercado, ou foi na farmácia, ou foi em uma loja de cosmético. Por que você não se lembra? Porque algumas decisões são tomadas de maneira rápida, que a gente nem percebe que a gente tomou aquela decisão. A mesma coisa que é o quê? Ir no supermercado. Ir no supermercado ou ir na farmácia é uma decisão rápida que você toma para poder comprar algo que você precisa. E sabe por que você toma essa decisão rápida? Sem precisar ficar pensando, sem precisar ficar, analisando se eu vou no mercado ou não. Porque a gente tem duas formas de pensar. Primeiro, a forma de pensar rápida e automática, que é o subconsciente. Ele é afetado pela emoção, pelo preconceito, por outros comportamentos que são poucos racionais. Um exemplo que eu te dei foi do supermercado, não é? O supermercado é questão de necessidade, você precisa comer. Você não precisa pensar em ir ao supermercado. Você viu que está faltando algo, você vai ao supermercado e simplesmente compra. Simples assim. Na farmácia, você está doente. Você não precisa pensar, será que eu compro remédio? Porque eu estou doente. Eu não sei se eu gasto ou não gasto. Não, você vai lá comprar porque é sobrevivência. Tudo que é relacionado à sobrevivência
esse nosso lado do cérebro, ele age muito rápido, tá certo? Agora tem um outro lado do nosso cérebro que ele já é mais devagar, ele já é mais calculista, ele é lógico, mais tipo, ele analisa, sabe? Ele pondera os diferentes cenários. E aí ele exige um esforço maior de raciocínio. Como assim? Vamos supor que você vai comprar um celular. E aí você vê que esse celular, ele vai comprometer o seu financeiro, vai comprometer a sua renda financeira. E aí, a partir do momento que ela vai comprometer a sua renda financeira, você vai começar a pensar se você deve ou não comprar o seu celular. Agora, olha que diferença. Vamos supor que você quer estar no sol, andando na rua, aquele solzão quente, quente, quente te dá sede. Você fica morrendo de vontade de beber água, eu quero beber água, e daqui a pouco você começa a ver todo mundo bebendo água e aquela sede vai aumentando, vai aumentando. Você não pensa para comprar, você só pensa que você tem que achar alguém que está vendendo água para você comprar e matar sua sede. Por que você age tão rápido, em vez de você agir dessa forma se fosse para comprar um celular? Porque quando você está com sede, é uma necessidade básica de sobrevivência. 2, o valor da água é R$1, R$2, dependendo do estado. É um custo financeiro muito baixo. Agora, quando a gente fala de celular, é diferente. Celular, uma roupa, uma peça, a decisão, provavelmente a tomada de decisão vai demorar muito, porque você vai realmente ver se compensa, se cabe no seu orçamento. Então você vai pensar, vai estar no seu racional, não vai estar no seu emocional. Percebeu a diferença? Agora, você como vendedor, você tem que aprender a utilizar esses gatilhos mentais para poder fechar mais vendas, tá bom? E é o que eu vou falar. Agora, toda sexta-feira, eu vou trazer um gatilho mental para que você consiga usar nas suas negociações, usar para poder ajudar o seu cliente na tomada de decisão e para você conseguir vender, ou então até mesmo ativar um gatilho mental de que ele consiga se lembrar de você e que no futuro, quando ele tem a necessidade de comprar, você ser a primeira pessoa a ser lembrada por ele. Tá certo? Então, essa é a explicação de gatilho mental. Isso é o que é gatilho mental. A gente tem dois lados para se trabalhar. O gatilho mental, quando a gente trabalha o lado emocional. O gatilho mental não trabalha o lado racional, o lado lógico. E é nisso que você tem que fechar quando você vai... É nisso que você tem que focar quando você vai fechar uma venda com o seu cliente. Você tem que mexer com o lado emocional, tá bom? E como eu te falei, toda sexta-feira eu vou trazer um gatilho mental diferente e vou explicar em uma live às 15 horas como que funciona e como é que você pode utilizar. Eu iria começar hoje, sexta-feira, porém eu precisava te dar essa explicação antes de começar a te jogar os gatilhos mentais que existem, sem você nem mesmo saber o que é. Tá bom? E aí, quando você começar a aprender realmente a utilizar esses gatilhos mentais, você vai ajudar o seu cliente a tomar uma decisão sem precisar exigir muito esforço. E ele não vai precisar ficar pensando muito se compra ou não. Porque o que acontece? O gatilho mental, na verdade, ele serve como um atalho. É isso mesmo. O atalho, a mente, ela dá trabalho de pensar, sabe? E na hora de fazer alguma escolha, às vezes os gatilhos mentais vêm como atalho. Que é aí o que acontece? Quando você ajuda e joga esse gatilho mental como atalho, o cliente ele vai se envolver e vai focar em apenas um problema, em resolver apenas aquele problema. Ele não vai ficar pensando em um todo. Lembra que eu falei do celular? Quando você vai comprar um celular, você começa a pensar em um todo, no financeiro, começa a pensar na falta do dinheiro, começa a pensar se você vai ter condições de pagar ou não. Só que quando você consegue utilizar gatilhos mentais certos e estratégicos, você ajuda o seu cliente na tomada de decisão, porque você vai mostrar para ele realmente o porquê que ele vai comprar esse celular. E por isso que o gatilho mental é como se fosse um atalho, porque você vai explicar conforme a necessidade do seu cliente e ainda ajudar ele na tomada de decisão, tá bom?
Quando eu começar a explicar os gatilhos mentais que existem, que são vários, você realmente vai conseguir entender toda essa explicação que eu tô te dando agora e como que realmente funciona a mente do seu cliente, não só do seu cliente, mas na verdade de qualquer ser humano. Esses gatilhos mentais não são utilizados só nas vendas, você pode utilizar eles em qualquer momento, desde que seja íntegro, tá? Não utilize os gatilhos mentais para poder fazer alguma falcatrua ou então para você pegar um atalho errado ou para você influenciar o cliente de uma forma errada. Os gatilhos mentais só são válidos quando você utiliza de forma íntegra. Quero deixar isso bem claro para não ter nenhuma dúvida, tá bom? Então, por favor, ative as notificações, porque toda sexta-feira eu vou te trazer a explicação de um gatilho mental diferente. Toda sexta-feira, às 15 horas, iremos falar sobre gatilho mental, tá bom? Marca alguém, se você quiser, clica aqui no aviãozinho, envia para outras pessoas que trabalham com vendas, com negociações, com outras áreas, que não conhecem os gatilhos mentais, mas que você sabe que vai fazer toda a diferença na vida dela se ela começar a conhecer. Tá certo? Te aguardo na próxima sexta-feira, às 15 horas, para falar sobre gatilho mental.